Nesse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe é muito importante. E sempre a pessoa tem que lembrar que ela é importante, ela tem que valorizar a importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Perguntas de Portadores da Cruz. Então, essas perguntas são bem interessantes assim, porque uma pergunta para a pessoa saber que quer dizer ser convocado. Uma convocação fica fácil da gente ir observando assim na vida diária. Então, o termo convocado está em todos os setores. A empresa precisa de fazer uma hora extra, então ela convoca esse, convoca aquele outro. Precisa de fazer uma outra função, convoca aquele. Na vida espiritual, uma convocação está relacionado assim, a pessoa se prontificar em estar de prontidão servindo a luz. E uma convocação, muitas vezes, vem de épocas anteriores. A pessoa já em outras épocas acordou e pediu para que fosse convocada a ficar disposta e servir a luz. Então, o servir a luz precisa da pessoa encontrar-se numa condição interna de estar convocada. Mas existem convocações que são também auxílios, possibilitando assim que a pessoa receba uma energia extra para que ela possa fazer um resgate de épocas anteriores. E também, muitas vezes, uma convocação pode ser feita na própria existência atual da pessoa. Como o caso, por exemplo, a pessoa estudou, compreendeu o livro Na Luz da Verdade, então ela acordou-se. E é bem importante, porque nós sabemos assim que uma ou outra pessoa acorda, que é bem comum de jovens, por exemplo, que vai vendo as profissões e depois, numa determinada profissão que ele viu, ele fala, é isso que eu quero ser. Então ele vai direcionando os seus estudos para a realização daquela profissão que ele viu no período dele de formação. Então a convocação pode acontecer da época atual que a pessoa se encontra. E é bem importante que a pessoa tem que lembrar assim, ela tem uma responsabilidade. E é bem importante a pessoa lembrar que tem as fases da vida, como por exemplo uma mulher foi convocada, mas ela tem crianças pequenas. Então a responsabilidade dela é uma responsabilidade com aquelas crianças pequenas. E o tempo disponível dela, então ela vai dedicando às funções que são possíveis. Na nossa vida, nós conhecemos algumas passagens da vida de Jesus. Então nós sabemos assim que teve os discípulos. Se tiveram os discípulos, tem também na época atual, com a vinda do Filho do Homem, aqueles que ficaram nas suas proximidades, que já foram espíritos que, através de anos e anos, foram direcionados para aquela missão, para aquela responsabilidade. Porque quando um anunciador vem à matéria grosseira, quando o Filho de Deus veio, quando o Filho do Homem veio, também os espíritos souberam dessa possível realização. E todos que puderam pedir para servir à luz, na época do Filho do Homem, pediram. Então, a vida de cada um foi direcionada para aquela função, para aquela missão. Então, é da nossa responsabilidade, assim, ver qual é a importância que eu tenho no conhecimento do livro Na Luz da Verdade. Qual é a importância que eu tenho em irradiar de acordo? Porque se eu vejo que o livro Na Luz da Verdade, ele me traz clareza, lucidez, me traz um sistema de compreender a minha vida no momento, os meus anseios, as minhas limitações.
Então a pessoa tem que lembrar assim, que se eu resolvo a minha vida estudando o livro Na Luz da Verdade, então eu vejo que esse livro é muito bom e eu tenho que propagá-lo. Então, um convocado é assim, é propagando aquilo que faz bem para ele. E precisamos de fazer a diferença, porque nós irradiamos a nossa fala, a nossa maneira de sermos, o jeito que nós somos. E esse jeito tem que ser de maneira agradável, primeiro para a própria pessoa. Porque nós sabemos assim que quando uma pessoa não procede direito na sua responsabilidade de sobrevivência, então ela sabe, através de muitos outros, que ela começa a fazer certo, convenientemente, depois ela não sabe se fez certo, convenientemente, ou se fez conforme precisava, ou se está fazendo o contrário. Então dentro de nós, fica bem fácil assim, cada um ir observando nas responsabilidades que nós temos. Nós temos que ter um fiel dentro de nós. E esse fiel é o equilíbrio. Então o norte tem que ser de equilíbrio, tem que ser de maneira que nos possibilita sempre sermos daquele jeito. Facilita muito a vida da pessoa, isso fica fácil assim da gente ir observando. Se a pessoa troca muito de funções, troca muito de moradia, a pessoa fica sem norte. Então a perspectiva de cada um é como ele se encontra norteado. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando esta condição. E é bem importante assim a gente ir sabendo que, se nós observarmos assim os discípulos de Jesus, existia ali uma separação. Tanto é que eles faziam uma seleção das pessoas que podiam aproximar de Jesus. Faziam aquele círculo protegendo Jesus. Quer dizer que para fazer um círculo protegendo aquele enviado de Deus, a pessoa tem que encontrar-se numa condição de ter uma irradiação diferente. Então, na nossa vida diária, nós tínhamos que ter essa compreensão. Nós tínhamos que aprendermos a dedicar um tempo para os ensinos, de ir observando as referências. Então, nós sabemos assim que tem a graduação. E essa graduação é verdadeira. Mais fácil a gente observar numa empresa. Tem o administrador, o dono da empresa, tem aqueles que trabalham nas suas proximidades, tem aqueles que trabalham mais distante um pouco e aqueles que trabalham mais longe. E que muitas vezes nem vê o administrador, nem vê o dono da empresa. O grau que ele se encontra, a função que ele encontra-se, ele vai ficando distante. Isso não quer dizer que ele não é visto. Isso é bem importante assim, porque nós sabemos assim que a pessoa é vista. Se ela faz um trabalho bem feito, ela é vista. Se ela não fizer um trabalho bem feito, ela é vista. Então, nós somos vistos pelo que nós fazemos, pelo que nós falamos. Então, a pessoa tem que lembrar assim, como nós somos. Isso é bem importante a gente lembrar assim numa época anterior. O pai ficava fora da moradia o dia inteiro, a mãe ficava ali no comando dos filhos. Quando o pai chegava, então ele tinha um relato do acontecido. Muitas vezes não falavam nada, mas muitas vezes ele sabia. Então nossa vida é assim, ela é vista. Qual é o procedimento que a pessoa tem que ter para que ela tenha uma graduação diferente dentro dela? E a graduação a gente vai observando assim, que já veio com os ensinos dos 10 mandamentos. Então ali se encontra todas as leis da criação. E depois tem muita coisa bem importante assim, né? Os iguais. A gente vai observando que a pessoa tem que fazer muito esforço para ela melhorar a frequência dela, para ela ser igual aos melhores. É bem sério assim, porque antes também fazia aquela referência da criança que apresentava um trabalho melhor na escola, o jeito que ele comportava, então a professora pedia para que ele ensinasse aqueles que estavam com uma limitação. Quer dizer que um convocado é assim, ele tem a capacidade de ficar perto do professor
e ele tem a capacidade de ficar perto daquele aluno que se encontra com a limitação. Quer dizer que ele faz o elo de ligação entre o superior e entre aquele que é menos qualificado. Então, cada um de nós tem que lembrar o procedimento que precisamos de desenvolver e de conquistar. Isso é bem importante assim. E esse procedimento a pessoa tem que lembrar que é físico. Nós sabemos que cada filho da nossa moradia tem uma limitação. Então não adianta dar para aquele filho que tem uma limitação, que tem um centro motor mais lento, determinadas funções. Então tem que possibilitar assim que ele tenha a função na capacidade que ele é. Na nossa vida interna, a mesma coisa. Precisamos de conhecer a capacidade que nós temos, a maneira que nós temos que fazer para melhorar essa capacidade. E a maneira é bem simples assim, estudando o livro Na Luz da Verdade e aprendendo a arrumar tempo para si. O arrumar tempo não quer dizer que agora a pessoa tem que ir para mais lazeres, porque a perspectiva de cada um de nós sempre é assim, né? Depois que vence o tempo de trabalho, já quer uma moradia lá, que tem a apresentação daquela paisagem bonita, que tem a apresentação de outro cenário bonito. Então nós vamos trabalhando assim, num marasmo. Mas nós temos que lembrarmos que a vida ela vai dividindo em duas etapas. Ou a pessoa fica sem saúde, ou a pessoa vai voltando para a juventude. Então aquela perspectiva interna de manter-se desperto, a pessoa descuidou. E nós vamos observando assim, que não tem finalidade o marasmo e nem a condição de voltar a ser jovem. A pessoa tem que lembrar que nós temos uma capacidade interna de percebermos como nós somos. Nosso espírito, ele não vai na linha do tempo. Então o corpo físico vai caminhando na linha do tempo. Então o corpo físico vai diminuindo a capacidade. Mas se a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade e faz a reflexão do terceiro mandamento e aprende a usar o segundo mandamento, não usar o santo nome em vão. Quer dizer assim, que nas conversas que nós temos, nós aprendemos a falar e nós aprendemos a observarmos que nós não precisamos de dizer o nome do Criador em todo instante. Então isso já é um passo da pessoa se encontrar numa condição de poder tornar-se um convocado, porque ela vai observando que ela precisa de cumprir os mandamentos. E ela tem que observar assim, que se ela faz bem para ela estudar o livro Na Luz da Verdade, então esse procedimento ela tem que lembrar que ela tem que propagar. Porque nós temos que sermos sérios, porque uma pessoa ou outra pessoa vê assim que nós nos encontramos numa condição diferente. E uma ou outra pessoa pergunta para nós, o que você faz? A pessoa tem que ser honesta. Ela tem que falar, eu estudo o livro Na Luz da Verdade. Então a honestidade, porque se ela fala outra coisa, acontece assim. Ela está julgando que ela é capacitada por ela mesma. E nós sabemos assim que na nossa condição de capacitado por nós, é somente na aparência, dentro de nós, não tem estrutura. Então cada um de nós é que tem que ir observando o procedimento que a pessoa precisa de ter a vida toda. Se ela quer continuar dando os frutos bons, ela tem que lembrar assim, que ela tem que ser um canal do livro Na Luz da Verdade e possibilitar assim o seu norte. Qual é a finalidade que ela tem para ela mesma? Porque nós somos importantes, mas somente para nós. Isso a gente vai observando que nem para filhos nós somos importantes. Isso é bem interessante. Assim como também, muitas vezes, não somos importantes para os nossos pais, porque nós fomos caminhando na nossa vida e fomos dando a nossa direção. Foi apresentando uma oferta de trabalho numa outra localidade e nós não tivemos dúvidas. Então, a referência é o livro Na Luz da Verdade.
Nós temos que lembrarmos assim, que o portador da cruz de ouro, ele fez um esforço durante a sua vida em compreender os ensinos e prontificou-se em tornar-se um portador da verdade. E por ter sido um convocado, portar a cruz de ouro, não quer dizer que a pessoa vai continuar tendo a graduação. Isso é bem interessante e a pessoa tem que lembrar assim, que para ela ser séria na vida, ela tem que ter cuidado com seus pensamentos, os lugares que frequenta, ela tem que ser uma referência. E para nos tornarmos assim, a pessoa tem que lembrar que é a vida inteira. E a vida inteira a pessoa tem que ser assim, metódica, coerente, tem que ter um tempo organizado no seu dia a dia para que ela possa estudar o livro na luz da verdade. Não somente estudar, mas ela tem que trazer as informações, as instruções para a vida dela. Então nós temos que lembrarmos assim, que não adianta a pessoa ter tido um merecimento. Se ela não continuar cultivando aquele merecimento, então entra naquela condição do agricultor. Ele fez um plantio, ele não pôde zelar por aquele plantio feito, nasceu muitas outras vegetações. Aquele plantio não vai dar os frutos que ele pretendia. E se acontecer de trouxer os frutos, a semente desse plantio não serve para reproduzir, porque vai encontrar-se enfraquecida. Então, na nossa vida diária, nós temos que lembrarmos que nós temos que nos tornarmos fortalecidos. Um convocado, um portador da cruz de ouro é esta capacidade. E devido ao fato das graduações, porque nós sabemos que existe graduação, que existe o sistema de castas, o sistema hierárquico. Então, para nós nos tornarmos melhores, a pessoa tem que lembrar que é a vida inteira caminhando. A perspectiva. A pessoa tem que lembrar que na velhice dela, ela tem que ter uma perspectiva interna, porque quando falta a perspectiva, fica doente ou vai ficando como se fosse jovem. Então cabe a cada um ver o que ele quer para ele. E se ele virou jovem, então ele não entrou naquela fase de continuar tendo o amadurecimento. Se ele ficou sem saúde, ele ficou entorpecido. Também não tem serventia. Então, para nós termos serventia na nossa vida atual e na continuação da nossa existência, porque a vida a gente sabe assim que ela não termina com o desenlace do corpo de matéria grosseira. E nós sabemos assim que tem os fios que nós tecemos e que nós temos que colher. Então a pessoa tem que lembrar assim, quando ela estuda o livro Na Luz da Verdade, os fios antigos ficam fáceis de serem resgatados. Os fios atuais é que fica trabalhoso. Os novos fios difíceis que a pessoa construiu depois que ela estuda o livro Na Luz da Verdade. Essa referência é bem importante, assim, cada um perceber que é verdadeiro. Porque se nós descuidamos, então nós temos que observar, porque toda época, independente da pessoa, a pessoa chegou na hora da refeição, ela tem a fome que ela necessita para receber aquela refeição. E esse costume, a pessoa já sabe assim, que já vem do avô dela. Então, aquele método. Então, melhorarmos, porque se nós nos encontramos numa condição de ter tido um instante de lucidez para estudar o livro Na Luz da Verdade e ter um propósito de servir à luz, então esse propósito quer dizer que nós queremos melhorarmos. E nós sabemos assim que nós temos que utilizar melhor os nossos pensamentos, porque nós sabemos que os nossos pensamentos, eles atuam, e que em volta de nós, os pensamentos que nós temos, eles constroem o jeito que nós falamos, o jeito que nós temos os atos. Então tudo isso nós construímos. E é bem importante, porque nós sabemos assim que aqueles atos que nós fazemos e que o outro ficou feliz, dessa maneira nós sabemos também que nós deixamos outras pessoas descontentes. E que nós sabemos também que os nossos pensamentos nós vamos colher. Pode observar o propósito de vida de uma pessoa.
com o propósito dela, ela vai colher aquilo que ela está plantando, aquilo que ela está cultivando com os seus pensamentos. Então, aquilo que nós sentimos, esses 3 movimentos que nós fazemos, agora, com o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, a pessoa sabe que ela vai colher mais rapidamente aquilo que está sendo feito. Então, quando uma pessoa fala dos karmas anteriores, esses karmas anteriores são fáceis de serem resgatados se não estão sendo construídos karmas novos. E é bem importante assim a pessoa lembrar, porque o método que nós tínhamos que ter de lembrar assim, que nós temos que trazer as informações, as instruções do livro Na Luz da Verdade para a vida diária, vai ficando mais fácil a pessoa vendo o que ela precisa. E aquelas referências bem importantes assim, porque a pessoa agora tem uma graduação, porque ela mudou a sua frequência, se ela observar essa nova mudança de frequência, poderá gastar dezenas de anos, poderá gastar muito mais tempo, porque a separação que existe entre um discípulo e um convocado é muito grande. E nós sabemos assim que um discípulo já vem de épocas anteriores. Aquele relato de Pedro, quando ele fala que se aparecesse uma pessoa que trouxesse uma verdade para ele, ele largaria tudo e seguia aquela pessoa. Quer dizer assim que aquela pessoa que ele estava fazendo referência, a mudança que ele queria é de dentro dele. Para a vida externa dele, ele já estava completo. Ele já tinha os afazeres, e os afazeres que ele tinha, ele estava satisfeito. O que ele quis dizer é que ele teria que ter uma mudança dentro dele. Então, a perspectiva que nós temos dentro de nós. E é bem importante, assim, a gente ir observando que através dos anos, dos milênios, nós vamos cultivando as informações que outras pessoas nos trazem. E muitas vezes nós não verificamos a qualidade daquelas informações. Então, aquela coisa bem importante assim dos discípulos de Jesus não serem culturados é justamente porque eles não tinham que fazer uma luta interna da cultura com a simplicidade da verdade. O livro Na Luz da Verdade, ele é assim. As informações, as instruções são bem simples. Então nós tínhamos que lembrarmos que nós temos que mudar dentro de nós para assimilar essas informações. Que no caso dos discípulos de Jesus, eles tiveram esta condição bem importante assim, de não ter essa luta dentro dele com as informações recebidas. Então nós sabemos assim que hoje a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que trabalhar com os seus pensamentos, porque nós sabemos que os pensamentos influem. Então aquela condição bem importante que tem no livro Na Luz da Verdade, que fala assim que nós precisamos de conservar puro o foco dos nossos pensamentos. Isso é bem importante assim, porque se a pessoa conserva puro o foco dos seus pensamentos, e o auxílio que ela precisa de ter é quando ela estuda o livro Na Luz da Verdade, para que ela possa compreender as informações, as instruções de acordo. Então, auxiliar, é bem importante a pessoa lembrar assim, que tem que auxiliar aqueles que estão trabalhando de acordo com a luz. Isso é bem importante assim, auxiliar aqueles que se encontram trabalhando. Então, o esforço que cada pessoa tem que lembrar que no começo, quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, ela pode ter dúvidas, ela pode achar que precisa de auxiliar todas as pessoas, precisa de auxiliar aqueles que já se encontram caminhando no caminho da luz. Tem um ensino que fala assim que muitos serão chamados e poucos escolhidos. E que muitas vezes a pessoa acha que ela está sobrecarregada e que ela não tem tempo para dedicar um tempo para ela mesma e vendo o sistema que ela está utilizando para ter esse aprimoramento. Então esse tempo a pessoa tem que lembrar assim que nós sempre tivemos,
porque nós arrumamos tempo para ir em determinados lugares, para ficar mais tempo conversando com os conhecidos, para ficar mais tempo em uma outra atividade que muitas vezes não nos traz nenhum fruto benéfico. Então, o que os ensinos trazem é assim, que nós temos que fazer um sacrifício. O sacrifício quer dizer assim, aqueles costumes que nós temos, que não traz nenhum benefício para nós temos que tirar esse vício desses costumes e colocar o ensino na frente. Quer dizer que o sacrifício é esse trabalho que nós precisamos de desenvolver, tirar aquilo que não serve para nós e colocar aquilo que tem importância. Então a pessoa tem que lembrar que ela tem que fazer um esforço. E esse esforço é o sacrifício. Priorizar aquilo que vai nos dar aquela condição da nossa vida interna. Então, cada pessoa tem que lembrar assim, que sempre existiu o tempo, e o tempo a pessoa tem que lembrar que ela tem que fazer o sacrifício para poder organizar esse tempo de maneira que apresenta uma produtividade para ela mesma. Então, as perguntas de portadores da Cruz de Ouro estão sempre relacionadas assim. Encontrou-se numa condição de ter uma graduação, e essa graduação muitas vezes vem de vidas anteriores, ou muitas vezes vem da vida atual da pessoa com um despertar que ela teve, uma vontade verdadeira. Porque nós sabemos assim que tem que ter a vontade verdadeira. E nós sabemos que a seriedade conosco é muito difícil. Então nós podemos apresentarmos para os outros como se fôssemos. Mas nós temos que lembrarmos que, independente de qualquer coisa, através dos milênios, nós fomos tendo costumes que prejudicam a saúde, prejudica o nosso propósito de vida interior. A pessoa é que tem que fazer muito esforço com ela mesma de observar as referências que nós temos e o jeito que nós queremos fazer as perguntas, achando assim que porque fomos convocados, porque agora temos uma graduação, essa graduação vai nos levar para onde? E a gente sabe assim que não podemos ficar à deriva se nós não fizermos um esforço que precisa de ser feito coerentemente para nós, que vai nos dar uma direção, então nós vamos perdendo o foco. Então nós não podemos perder o foco. E o foco é estudar o livro Na Luz da Verdade. E é bem importante a pessoa ir observando que na época de Jesus, ele trouxe os auxílios na forma de palavra. Na nossa época veio o Filho do Homem trazendo o livro Na Luz da Verdade na forma escrita. E nós sabemos assim que todas as pessoas têm a possibilidade de ter esse livro se ela tiver interesse. Então aqueles que têm interesse têm que lembrar que ele é que precisa de esforçar-se. E nós sabemos assim que a qualificação de uma pessoa não é de fora, é de dentro dela. Então, colocar todas as coisas para trás, quer dizer, colocando os ensinos na nossa frente. Então, as oportunidades que surgem na nossa vida são oportunidades de dentro de nós. Essa maneira boa que nós precisamos de continuar tendo para voltarmos para a nossa pátria do Espírito. Então, as referências estão sempre relacionadas assim. A pessoa desenvolvendo uma perspectiva na sua vida interna e ela tornando-se diferente. O tornar-se, a pessoa tem que lembrar que ela tem que ter um movimento. Não adianta a pessoa ter somente boa vontade, porque nós nos encontramos na matéria grosseira e o que possibilita nós termos saúde é se tivermos um movimento. O que nos possibilita ter um equilíbrio dentro de nós é se compreendemos direito os ensinos. Então, estuda o livro Na Luz da Verdade e vai trabalhando consigo mesmo para ver o nível em que você se encontra.